Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo de número 1. Apocalipse, capítulo 1, nós iremos ler os versículos 17 e 18. Nesse momento, João, o apóstolo, escritor do Evangelho que leva seu nome, estava na ilha de Patmos, numa prisão, não de portões, mas na própria ilha. E lá ele teve uma visão, o Senhor Jesus lhe aparece, e a ele se manifesta primeiramente em sua pessoa gloriosa, e depois lhe fala sobre acontecimentos do porvir. Vamos ver o momento em que Jesus se lhe apresenta. Apocalipse 1, versículos 17 e 18. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Podeis assentar. O livro do Apocalipse, irmãos, é o último livro da Bíblia, o último livro do Novo Testamento. Com ele se encerra o cânon da Escritura Sagrada. E muita coisa que é dita nele é, na verdade, o que é válido para toda a Escritura, para todos os livros da Bíblia. Não é que as informações que nele se contêm já estejam em outros livros prontas. Não, de outra sorte o livro não seria necessário ter sido escrito. Mas é que a finalidade da Escritura, que neste livro se estampa, é a finalidade não apenas dele em particular, do livro em particular, mas de todos os livros da Bíblia. Ou seja, esta finalidade é revelar a pessoa de Jesus, a sua glória. Apocalipse significa revelação. E quando nós pensamos no nome do livro ser revelação, talvez nos venha à mente o que foi revelado nele acerca do futuro. Mas, acima de tudo, o livro é a revelação de Jesus Cristo, em sua posição triunfal e vitoriosa. O Apocalipse é um livro escrito para revelar a glória, a vitória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao final deste livro, João adverte contra quem queira nele fazer acréscimos ou dele subtrair alguma coisa. João diz que quem acrescentar alguma coisa ao livro desta profecia, lhe serão acrescentadas as pragas, os flagelos, de que trata o livro. Se alguém subtrair alguma coisa, lhe será subtraída a parte da árvore da vida. Com isso, João mostra que nada se pode aditar ou subtrair do livro, mas como o livro é o último livro da Escritura, do Novo Testamento, o que está sendo dito vale para toda a Escritura. Ele está encerrando o cânon e proibindo que a ele, que é o final do cânon, se adite ou se subtraia. Portanto, está indiretamente testificando que nada se pode acrescentar ou subtrair da Bíblia Sagrada. Por isso nós cremos que a Bíblia é a única regra de fé e de prática da igreja. É a autoridade final em assuntos espirituais. É decisiva quanto ao que cremos, quanto ao que devemos
fazer quanto à esperança que devemos ter em nosso coração. E o objetivo da Bíblia, como tenho dito, é trazer a revelação de Jesus Cristo, é nos apresentar a pessoa de Jesus. Lá no Gênesis é narrada a criação, e nós vamos descobrir no Evangelho de João que tudo Deus fez pelo seu verbo, pela sua palavra. E sem o verbo nada do que foi feito se fez. E este verbo é Cristo, de acordo com João, que se fez carne e habitou entre nós. Portanto, Deus o Pai criou o mundo através do Filho. Em Colossenses é dito que nele, em Jesus, subsistem todas as coisas, visíveis e invisíveis. Em Hebreus é dito que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Logo que o homem transgride, é feita uma promessa de redenção. A semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, uma promessa concernente a Cristo. Moisés, que escreve os 5 primeiros livros da Bíblia, diz que Deus iria suscitar um profeta como ele, referindo-se a Jesus. Todos os ritos de expiação, com sacrifícios de animais pelo pecado do povo no Velho Testamento, prefiguram o sacrifício de Jesus Cristo. Deus prometeu a Abraão que de sua descendência viria o Salvador. A nação de Israel é constituída para guardar esta promessa e zelar por essa esperança. Deus promete a Davi que viria o Messias de sua linhagem. Há inúmeros salmos messiânicos que traduzem os sofrimentos de Jesus Cristo lá na cruz a nosso favor. Os profetas o apresentam a Cristo como servo sofredor, como o rei, o príncipe da paz, o desejado das nações, Emanuel, Deus conosco. Eclesiastes, Provérbios apresentam Cristo como a sabedoria de Deus. E nós entramos no Novo Testamento e vemos Jesus apresentado em um de seus aspectos em cada evangelho. Em Mateus ele é o rei, em Marcos é o servo, em Lucas o homem ideal, em João ele é divino, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nós o vemos no livro de Atos, porque o que os apóstolos fazem em nome de Jesus. Aqueles a quem eles anunciam aos povos é a Cristo. Jesus é o assunto das epístolas, é o cabeça do corpo, ou seja, da igreja. Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão, o primogênito dentre os mortos. E Jesus também é o assunto do livro do Apocalipse. É apresentado como um cordeiro, como que havendo sido morto. Aquele que é digno de abrir o livro e desatar os selos. Aquele em cuja perna estava escrito Verbo de Deus. Jesus é aquele que vai derrotar o anticristo. É aquele que vai estabelecer o reino sobre a terra, que vai triunfar no final. A última parte da Bíblia, o último versículo é a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. E o primeiro versículo da Bíblia é: no princípio criou Deus os céus e a terra. E o princípio é Cristo. Ele é chamado no Apocalipse de o princípio da criação de Deus. Jesus está no primeiro e no último versículo. Em Apocalipse 19:10 nós vemos qual é a missão deste livro e logo de toda a Escritura Sagrada. Apocalipse 19, verso 10, tem um momento em que João equivoca-se. Um anjo se lhe apresenta, e o anjo vindo da presença de Deus vem com a glória de Deus circundando-o. E não por causa do anjo, como que se pretendesse adorar o anjo, mas por causa da glória de que ele se revestia, João se prostra diante do anjo, para venerar o que via no anjo, que procedia de Deus, mas mesmo assim o anjo o reprova. Não se deve cultuar anjo, não se deve cultuar homem,
só se deve cultuar a Deus que se manifestou em Jesus Cristo. O Apocalipse 19:10 diz assim, João fala: e eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo, ou seja, eu sou servo como tu és, e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O espírito da profecia, o espírito do livro profético de Apocalipse. Ou seja, o sentido maior deste livro é dar testemunho da pessoa de Jesus. E antes de João falar de qualquer coisa sobre a igreja ou o porvir neste livro, ele fala da visão que teve de Jesus. Uma visão irrepresentável em qualquer tentativa de se fazer uma imagem de escultura, o que a Bíblia reprova que se faça de Deus ou para qualquer finalidade de culto e adoração. É dito que o rosto de Jesus brilhava como o sol. Não é uma representação estática, é um movimento, um brilho que sai. Os seus olhos eram como chama de fogo. O fogo se representa, se fosse o caso, no seu movimento, na sua flama. É dito que os seus cabelos eram brancos como a lã, e os seus pés como latão reluzente, saídos de uma fornalha. Ele vestia uma roupa talar, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 gumes. A visão de Cristo que João tem é do Cristo em sua condição gloriosa. Essa espada de 2 gumes que sai de sua boca, a Bíblia o explica, é a palavra de Deus, que é como espada aguda de 2 gumes, diz lá em Hebreus 4:14. E meus amados irmãos, João era um dos 12 discípulos. João tinha tido proximidade com Jesus Cristo enquanto ele estava em sua humanidade humilhada, ou seja, enquanto ele estava feito homem e sem esta glória que aqui ele viu, que João viu. João se sentiu à vontade no dia em que Jesus instituiu a ceia para reclinar a cabeça no peito de Jesus. Mas aqui João está vendo Jesus Cristo exaltado. Ele não está vendo um carpinteiro de mãos calejadas. Ele está vendo aquele que o Pai exaltou e deu a ele o nome que está acima de todo nome, para que toda língua no céu, na terra e debaixo da terra confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ele viu aqui o Cristo glorioso, vitorioso, exaltado, que os anjos adoram, que foi feito acima dos mais altos céus. E quando João tem essa visão de Cristo, ele cai aos pés de Jesus como morto. É como começa o versículo de número 17. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. Meus amados irmãos, João aqui sente a sua fragilidade. Ele sente aqui a sua distância em relação a Cristo, pelo fato de que é, como qualquer um de nós o é, um pecador. Não digo que ele era um pecador no sentido vulgar, alguém que está vivendo uma vida deliberada em pecado. Era um homem santo de Deus. Porém, os mais piedosos ainda falham. E João não tinha ainda aquela perfeição que haveria de ter no céu. E nesse momento, é como se ele sentisse a sua miserabilidade, a sua pequenez, o fato de ele não ser digno de estar diante de Cristo daquela forma como Jesus se encontrava.
Sua reação é de quem teme olhar para ele. Por isso que ele diz: eu caí como um morto, ou seja, como alguém que vai para a cara no chão para não vislumbrar. Houve uma vez que Pedro pulou na água e disse a Jesus: afasta-te de mim, que sou pecador. Isaías, no Velho Testamento, entrou no templo e teve uma visão do Cristo pré-encarnado, antes da encarnação, viu Jesus num alto e sublime trono. E ele então disse: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi o Rei. E ele ali sentiu a sua miséria. Na verdade, meus irmãos, os homens não sentem a gravidade do pecado quando estão comparados com outros homens. É quando estamos diante de Deus que nós, contrastados com sua absoluta santidade, vemos quão pecadores nós somos. Pessoas por aí, quando nós as evangelizamos e dizemos que elas são pecadoras, precisam do perdão de pecados, elas dizem: bem, não me sinto lá tão pecador. Deus deve me perdoar no final, de qualquer forma, como quem acha que o pecado é tão pequeno que Deus vai ignorá-lo. E elas então começam a falar de outros que elas realmente consideram pecadoras e que fazem coisas que elas não fazem, sem lembrar que há coisas que elas fazem que esses outros, por sua vez, podem não fazer. Os caminhos para pecar são às vezes grotescos e antissociais, e às vezes polidos, porque existe também o orgulho, a avareza, a lascívia, a inveja, a porfia. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu posso observar como as pessoas comumente não se sentem pecadoras quando elas olham na linha horizontal. Pessoas que não seriam capazes de atos criminosos, em bando, fazem coisas das quais os que os conheciam se assustam. Como é que ele fez isso? Mas no ambiente de massificação, a responsabilidade pessoal diminui, parece que a responsabilidade se transfere para o grupo e os atos coletivos não são imputados a cada um, mas ao grupo, e nem todos são tão maus quanto o grupo reunido, e assim elas se distinguem do grupo em que estão, onde fazem o mal. Mas quando o homem está diante de Deus, irmãos, a consciência se ativa. Pregar o evangelho é, de certa maneira, encurralar o ouvinte diante de Deus. É dizer a ele que não olhe para a direita nem para a esquerda, para o seu vizinho, para o que está na frente, para o que está atrás, mas olhe para Cristo. Olhe para o que ele tem sido diante de Deus. Deixe o olhar prescrutador de Deus sondar o seu coração, revelar aquilo que você esconde de si mesmo e não somente dos outros. Aquilo que você não gosta de dizer, de ouvir ou de lembrar, mas que Deus sabe. E todos nós somos, portanto, pecadores. Até Maria se assustou com a visita do anjo, que foi para dizer que ela seria um instrumento para o Salvador vir ao mundo. O anjo teve que dizer a ela: não temas, achaste graça diante de Deus. Graça significa favor imerecido. É como quem diz: você não merece, ninguém merece, nem os mais santos merecem, porque de alguma maneira todos somos endividados, todos temos que orar a oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas como temos perdoado os nossos devedores. Jesus não ensinaria de maneira universal essa oração como modelo se ele não estivesse falando a todos os homens como pecadores. E naquele momento o anjo disse: achaste graça. E aqui, meus amados irmãos, João cai aos pés de Jesus como morto. Mas é dito:
E ele pôs sobre mim a sua destra, a sua mão direita. Jesus o tocou, dizendo-me: não temas. Na verdade, meus irmãos, essa cena mostram os fatos. Nós somos pecadores, mas Jesus veio trazer a graça de Deus. A lei veio por intermédio de Moisés, a lei pela qual nós somos condenáveis diante de Deus, a lei pela qual nós somos culpados de transgressão diante de Deus, mas a graça e a verdade, João diz, vieram através de Jesus Cristo. Aqui João vê-se miserável, mas ao mesmo tempo ele recebe consolo e conforto de Cristo. Não temas, ele recebe o toque da mão de Cristo. Veja que para ele se sentir seguro, Jesus não apenas disse não temas, Jesus o tocou. Jesus teve ali uma demonstração de afeto e de proximidade. Isso para mostrar, irmãos, que o caminho da salvação é esse. Ninguém vai ouvir de Jesus, não temas. Ninguém vai ter o toque de Jesus em sua vida se não cair aos seus pés como morto. Se não reconhecer o seu pecado, se não reconhecer a sua miséria. É quando nós reconhecemos que somos pecadores, que nós estamos prontos para receber por meio da fé a oferta da graça de Deus que vem através de Jesus Cristo. Aqui nós vemos também, irmãos, que nós não precisamos de mediadores, de intercessores. Jesus é o Jesus que veio para os pecadores. Aliás, quando ele entrou em casas de publicanos, de ébrios, e comeu com eles, os fariseus diziam: se este homem fosse santo, não teria esta proximidade com os pecadores. Mas Jesus disse: o médico veio para os doentes e não para os sãos. E eu vim chamar não justos, mas pecadores ao arrependimento. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pessoas ficavam surpresas, porque uma mulher que vivia em prostituição, porém arrependida, caiu aos pés de Jesus, lavou seus pés com lágrimas, enxugou com os cabelos, estava ali próxima a ele. Um fariseu, nos seus pensamentos, cogitava: se este homem fosse santo, saberia quem é esta mulher. Mas Jesus, que conhecia o seu coração, disse: olha, você está aqui reclamando da devoção dessa mulher, mas é porque ela tinha muitos pecados, e a quem muito foi perdoado, muito ama. Mas na tua casa eu entrei, tu me não deste ósculo, tu não lavaste os meus pés, e ela não cessa de beijar-me os pés, lavou-me os pés com suas lágrimas, enxugou com os cabelos. Portanto, toda ideia de que para chegar até Jesus nós precisamos de intermediários está em desacordo com a palavra de Deus. Jesus veio trazer a graça, Jesus veio trazer a misericórdia, Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas quando Jesus toca em João e diz: não temas, ele vai dizer a razão pela qual ele deveria estar seguro e não temer. Quando ele vai falar mais à frente: eu fui morto, mas eis que vivo. Quando ele diz eu fui morto, junto com a palavra não temas, é como quem quer dizer: eu morri por você. Eu levei os teus pecados em meu corpo ao madeiro. Fui traspassado por amor de ti. Jesus levou, irmãos, os nossos pecados sobre si até a cruz do Calvário. Ele foi moído pelas nossas transgressões, foi traspassado pelas nossas iniquidades. Diz Isaías: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Naquela cruz ele fez um sacrifício completo. Ele disse: Pai, está consumado.
A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não temas porque eu sou aquele que fui morto. Não temas porque eu morri. A morte de Jesus é consoladora para nós, porque foi uma morte expiatória. Foi a morte pela qual Ele expiou a nossa culpa, rasgou o véu de separação entre nós e Deus. Mas é interessante que antes de dizer que foi morto, Jesus, na verdade, dá um motivo para dizer a João: você fez bem em cair, embora eu tenha como lhe consolar. Jesus diz: não temas. Antes de dizer que eu fui morto, ele diz: eu sou o primeiro e o último. Ou seja, não é porque eu vim para lhe salvar que eu diminuí. Eu sou o primeiro e o último, eu sou Deus. Essa afirmação de Jesus, eu sou o primeiro e o último, é uma proclamação de sua divindade. Jesus é antes de todas as coisas. Jesus é eterno. Jesus, meus irmãos, não teve princípio de dias e não terá final. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Eu quero que você observe o tempo verbal. Ele não diz eu sou o primeiro e eu serei no futuro último. Ele diz eu sou o primeiro e o último. É indicando que para Ele não existe o tempo. Nós temos o que passou, o que está presente e o que virá. Mas Deus está fora do tempo. Ele consegue ver passado, presente e futuro, que estão todos diante dEle. Jesus é o primeiro e é o último agora. Ele é aquele que é e é aquele que há de vir, é agora. Ele é tudo, Ele é o alfa e o ômega, é o primeiro e o último, é o princípio e é o fim. Lá no Velho Testamento nós temos em Isaías, no capítulo de número 41, o seguinte: Isaías 41, verso 4. Quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio, eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Note, ele está dizendo eu sou o primeiro e com os últimos, sou eu mesmo. Ele é agora com os primeiros, está com os últimos, está fora do tempo. Lá em Isaías, no capítulo de número 48, verso 12, diz assim: dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também o último. Quando Deus se apresenta a Moisés, Moisés diz: Senhor, com que nome eu te apresentarei ao povo? E Deus diz a Moisés: eu sou o que sou. Vai e diz ao povo que o eu sou te enviou. Essa expressão eu sou indica a autossuficiência de Deus. Não é alguém que faz com que Deus seja. Ele é aquele cuja existência é autossustentável. E note que ele não diz eu fui, eu serei. Deus não passa pela sucessão que nós passamos, onde nós somos modificados. Ele é o mesmo, como ele diz aqui nesses dois versículos, sou eu mesmo. Ele é inalterável. Nele o tempo não atravessa-o. Ele é o eterno eu sou. É interessante que os judeus valorizavam muito Abraão, porque Abraão foi o princípio da nação, foi o início da nação. Deus fez uma promessa a Abraão de que de sua linhagem viria a nação de Israel. E os judeus uma vez pegaram em pedras para apedrejar Jesus, porque em João 8:58 Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele estava se identificando com a linguagem de Deus falada a Moisés: diz ao povo que o eu sou te enviou. Note, ele não disse antes que Abraão existisse, eu fui. Antes que Abraão existisse, eu sou. O passado para ele é presente, o futuro para ele
é presente, ele não está à mercê do tempo. E antes que Abraão, que foi o pai da nação, existisse, que é o marco de início da nação, antes de Abraão, Jesus disse: eu sou. Ele é antes de Abraão, ele é antes do sol, da lua, das estrelas, ele é antes da criação, ele é aquele que no princípio estava com Deus, é o verbo que é Deus. E portanto aqui, Jesus está no primeiro momento, dizendo para João: você tem razão de estar aí temeroso, mas tem uma consolação, mas tem razão, eu sou o primeiro e o último, eu sou o primeiro e o último. Lá no final do Apocalipse ele diz também: eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio e o fim. Jesus está proclamando a sua divindade, mas aí ele segue dizendo o seguinte: e o que vivo e fui morto. Eu queria me deter agora nessa primeira parte: eu sou aquele que fui morto. Deus não morre. Deus é vida autossubsistente, é o eterno eu sou, primeiro e último. Jesus morreu enquanto homem. Ele é Deus, e como Deus é eterno, mas enquanto homem, ele morreu. Aqui nós temos a sustentação das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus não morre, mas Jesus experimentou a morte enquanto homem. Isso quer dizer que ele não precisava se encarnar e nem precisava morrer para alguma coisa relativa a ele mesmo. Ele o fez por amor de nós, porque era necessário para nós. Ressuscitado, apareceu aos discípulos, conforme Lucas 24, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e mostrou que era necessário para a salvação dos homens que o Cristo padecesse e ao terceiro dia entrasse na sua glória. Sua morte, portanto, foi para a remissão dos nossos pecados. Era o único caminho de reparação da ordem moral, de compensação pela culpa, pela qual Deus poderia nos salvar sem revogar a sua lei, sem negar a si mesmo. Jesus diz: eu fui morto. E vou lhe dizer uma coisa impressionante, que me faltam palavras para explicar a profundidade, eu só vou relatar o que a Bíblia diz. Lá em Mateus 27, 46, Jesus está na cruz, e ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele, enquanto homem, nós não sabemos como isso é possível, porque ele também é Deus. Como Deus, ele e o Pai nunca se separaram, são coinerentes. Ele disse: eu e o Pai somos um. Mas como homem, sem que saibamos como isso se deu, ele experimentou a solidão do abandono, não somente de seus discípulos, mas do Pai. Aquele abandono é porque os nossos pecados haviam sido lançados sobre ele. E Deus não convive, não coabita com o pecado. Então naquele momento o Pai se distancia do Filho, porque ele leva sobre si os nossos pecados. E muito mais dolorosa do que a morte física era aquela situação pela qual Jesus, enquanto homem, estava longe da presença do Pai naquele momento, porque os nossos pecados estavam sobre ele. Tem gente que pensa que quando Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava ali duvidando da fidelidade do Pai, mas isso não é verdade. Na verdade, ele estava citando um salmo. O Salmo 22 é um salmo messiânico e profético sobre o Messias na cruz. E Salmo 22, 1 começa dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Segue mostrando toda a dor da cruz. Esse salmo foi escrito muito antes de Jesus nascer, no Velho Testamento. E Jesus estava citando as exatas palavras para que todos ali pudessem entender. Está se cumprindo esse momento profético, está se cumprindo essa profecia. E aliás, o começo do salmo é com essas perguntas: Deus meu, por que me desamparastes?
O final do salmo é a vitória que vem pela ressurreição, é a celebração da vitória. Então, ao mesmo tempo que ao citar o salmo, Jesus estava dizendo, está ocorrendo esse momento, estou separado do Pai. Ao citar aquele salmo, ele estava dizendo, em breve o final do salmo vai se cumprir. Em breve virá a ressurreição. Hoje é sexta, mas o domingo vem aí. Por um tempo ele disse aos seus discípulos, vocês se entristecerão e o mundo se alegrará, mas depois vos será dada uma alegria que ninguém poderá tirar. Meus amados irmãos, João Calvino dizia que essa experiência de Jesus ali, de ter sido abandonado pelo Pai, era a experiência do inferno. O que é o inferno? É o homem estar banido, separado da presença de Deus. Eu vou lhes dizer uma coisa que eu coloquei num dos meus livros. O incrédulo que nunca procurou Jesus, nem buscou reconciliação com Deus através de Jesus, quando ele morrer e for para o inferno, ele não vai sentir assim uma grande estranheza. Ele vai sentir que as muletas em que ele se apoiava não estão mais presentes. Porque aqui neste mundo, muita gente procura banir a angústia do vazio do seu coração, com bebidas, com drogas, com divertimentos, com entretenimentos, com movimentos. Se elas forem deixadas sozinhas, elas vão encontrar o inferno em seus próprios corações. Mas elas vivem fugindo de estarem sós consigo mesmas. Elas procuram buscar nas coisas daqui uma forma de distração. Essas muletas, essas distrações não estarão presentes no inferno. Mas o inferno só vai dar continuidade à separação de Deus que elas já tinham aqui. Então pessoas que vão chegar no inferno vão descobrir, bem, eu sempre estive neste lugar e só não quis admitir. Quando a Bíblia descreve o inferno numa linguagem terrível, como se fosse um sofrimento sem igual, choro, ranger de dentes, acima de tudo a Bíblia está falando isso da perspectiva de um crente. Para quem conheceu Jesus, irmãos, estar sem Jesus seria terrível. O incrédulo vai lamentar-se no inferno, porque não buscou a salvação por meio de Cristo. Mas se porventura um crente, o que não vai acontecer, fosse para lá, seria mais terrível ainda. Porque quem teve a presença de Deus ficar sem ela, é uma coisa ainda mais terrível. Quando a Bíblia descreve o inferno com aquelas cores bem fortes, são crentes falando. São pessoas que amam a Jesus, que se maravilham na presença de Jesus. E estão descrevendo um lugar em que Deus não estaria. É só olhar para quando alguém se converte. Quando alguém se converte e olha para trás e vai contar para os seus amigos, aquela minha vida era uma vida terrível, era uma vida miserável. Aí o amigo diz, não, você parecia muito feliz, eu não acho que você, a vida era tanto assim não. E de fato, era uma vida infeliz, mas ele não sabia quão infeliz era até se converter. Convertido, ele olha para trás e ele vê quão miserável é aquela vida, muito mais do que quando ele estava vivendo aquela vida. Porque agora ele tem o paradigma para comparar, para saber para que nós fomos feitos, para ver como ele estava distante do padrão antes de se converter. Agora imagine Jesus enquanto homem, irmãos. O pai dizia, este é meu filho amado em quem me comprazo. Jesus diante do túmulo de Lázaro, ele ora só por orar, ele diz, ó Pai, eu te dou graças porque tu sempre me ouves. Estou falando assim para essas pessoas saberem que é o Senhor que vai me ouvir a oração. Porque eu sei que tu sempre me ouves. Imagine esse Jesus enquanto homem, que tinha aquela profunda comunhão com o Pai, lá naquela cruz, separado do Pai. É a experiência mais terrível que se pode imaginar, porque foi o homem perfeito que viveu a plenitude da comunhão com Deus, sentindo agora a absoluta ausência daquela comunhão. E ele fez tudo isso por você e por mim. Não foi só um sacrifício físico, foi toda aquela dor da angústia e do abandono, foi um inferno vivido naquele momento para nos remir. Jesus diz, não temas, porque eu fui morto.
eu fui morto. Ele dizia: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Na ceia distribuiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Tomai e comei, distribuiu o cálice, disse: isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, derramado para a remissão de pecados, bebei dele todos. Fazei isto em memória de mim. Ele quis ser celebrado pela sua morte, irmãos. Que coisa esquisita, nós celebramos a morte de Jesus, ressuscitado. Ele poderia ter um corpo sem as marcas da cruz, mas ele preservou na ressurreição as marcas dos cravos. Foi assim que os discípulos o reconheceram, porque aquelas marcas são para ele um troféu, é a prova do amor que ele teve por cada um de nós. João, quando o avista numa visão no Apocalipse, diz: eu vi um cordeiro, ele está vivo, mas é como que havendo sido morto. Ele vê marcas da morte, marcas da cruz. Quando Jesus vier em glória, os judeus que o negaram, diz a Bíblia, verão aquele a quem traspassaram, verão as marcas da cruz. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus diz a João: de fato é para cair aos meus pés, é para ter medo mesmo, porque eu sou o primeiro e o último. Mas eu quero dizer uma coisa: não temas. E o tocou: eu fui morto, eu morri. O que nos distanciava foi quebrado, a parede de separação foi derrubada, o véu que nos apartava foi rasgado. E agora você pode se sentir seguro na minha presença. Veja o que Jesus também diz. Ele não apenas diz: eu fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Jesus não morre mais, sua morte não está sendo renovada, repetida, reiterada. Morreu uma vez, fui morto, é passado. Agora eu vivo para todo sempre. Mas ele enfatiza tanto que vive, que no verso 18, antes de dizer eu fui morto e depois dizer que ressuscitou, ele diz: eu o que vivo, eu sou aquele que vive, eu sou aquele que vive. Meus irmãos, é uma forma de continuar o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o eu sou, a vida autossubsistente. Jesus está dizendo: eu tenho vida por mim mesmo. Nós não podemos dizer eu sou aquele que vive, porque por uma coisa bem pequena a nossa vida pode ser ceifada. Por uma bala, por uma doença, de repente nós temos a nossa vida ceifada pela corruptibilidade, o envelhecimento, a falência dos órgãos, no seguir da vida. Nós, na medida que estamos vivendo, estamos morrendo também. Na medida que vivemos, estamos envelhecendo, estamos morrendo. Um princípio de morte está agindo em nós. Nós não podemos nos assumir como donos da vida, como Jesus o fez aqui, dizendo: eu sou o que vivo. Eu sou o que vivo. Jesus tem vida, irmãos, por Ele próprio. Ele disse: por isso o Pai me ama, porque eu tenho autoridade de dar a minha vida e tomá-la de volta. Ele tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Eu sou aquele que vive. A Bíblia diz que nós não temos vida senão através de Deus. No discurso de Paulo em Atenas, ele diz: nós, nele, em Deus, existimos, nos movemos e respiramos. Sem que Deus sustente a nossa existência, ela não se prolonga. Nós existimos, nos movemos, respiramos em Deus, que nos está sustentando. Mas Jesus disse: eu sou aquele que vive. E meus amados irmãos, essa vida de Jesus Cristo, essa vida incorruptível, Ele comunica aos que creem. Muita gente não sabe disso, mas quando a Bíblia fala de vida eterna, a Bíblia não quer dizer simplesmente essa vida que a gente tem aqui, mantida por Deus perpetuamente. Não são sucessivas reencarnações dessa mesma vida, não. Quando a Bíblia fala de vida eterna, quer dizer a vida que é incorruptível, a vida que é a de Deus, a vida eterna que é de Jesus, é compartilhada conosco, é comunicada a nós. A salvação, irmãos, não é ter
alguma coisa de Deus ou de Jesus, é ter Jesus em nós. Ele é a vida em nossa existência. A vida eterna, mais do que subsistência eterna, é a vida incorruptível que só há em Cristo, sendo compartilhada conosco. Assim como na cruz Ele levou a nossa morte, na ressurreição Ele compartilha a sua vida ressurreta conosco. Em João 20, Ele aparece aos discípulos ressuscitados, sopra sobre eles, como no princípio foi soprado sobre o pó da terra de Adão, e Ele tornou-se alma vivente. Ele sopra sobre os discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. Ele está comunicando a vida eterna, Ele está compartilhando sua vida ressurreta com os discípulos. Veja o que a Bíblia Sagrada diz lá em João, no capítulo de número 14. João 14, versículo 19. Jesus diz: ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Está referindo-se à sua morte. Mas vós me vereis, porque Ele vai ressuscitar e aparecer não ao mundo, mas aos discípulos. Aí Ele diz: porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim, note, e eu em vós. Ele diz que quando ressuscitar, Ele vive e os discípulos vão viver também. Note, a nossa vida é derivada da dele, porque eu vivo, vocês vão viver. É a vida dele comunicada a nós. Ele diz: porque naquele dia vocês vão saber que eu estou no Pai, o Pai está em mim, mas eu estou em vocês, e vocês estão em mim. Em João capítulo 7, Jesus diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Em 1 de João capítulo 5, verso 12, a Bíblia diz: quem tem o Filho de Deus tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Lá em João, no capítulo de número 5, veja o que Jesus diz. João capítulo 5, verso de número 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Nos versos 39 e 40 de João 5, ele diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Nós vemos o apóstolo Paulo dizer em Gálatas 2 e 20, Paulo diz: eu já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que eu agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Em João 6, Jesus diz: eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Jesus está pregando e muita gente está indo embora. Os discípulos dizem: Senhor, duro é esse teu discurso. Jesus diz: vocês querem ir também? Pedro diz: para que iremos nós, Senhor? Somente tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Filho de Deus. Em Filipenses 1, 21, Paulo diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Em Colossenses, no capítulo de número 3, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, Colossenses capítulo de número 3, versículos 3 e 4, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, ou seja, a vida velha, a vida inútil está morta, agora nós temos uma nova vida, escondida com Cristo em Deus. Verso 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Meus amados irmãos, vida é um conceito difícil de definir sem a luz do Evangelho. Chegue para uma pessoa comum e pergunte: o que é vida? Ela vai para a negativa: é não estar morto. O que é ter vida? É não ter morrido ainda. Ela não tem nenhuma noção positiva de vida, ela apenas tem de vida a noção de não ter sido ainda tragada pela morte. Mas a Bíblia diz que para nós o viver é Cristo e o morrer é ganho.
nós temos uma visão positiva da vida. Vida não é simplesmente não estar morto, é Jesus estar em nós, é a vida de Cristo ser vivida por nós, é estarmos em comunhão com Deus através do Senhor Jesus Cristo. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, irmãos. Ele tem uma alma imortal. Ele não vai se saciar igual aos animais, apenas pelo prazer dos sentidos físicos, do que se pode pedir, do que se pode pegar, medir, pesar. Isso não vai satisfazê-lo. O hedonismo não vai satisfazer. O lema de vida, comamos e bebamos, que amanhã morreremos, pode servir para a juventude, mas na velhice isso não confortará ninguém. Os prazeres dessa vida são efêmeros. Nós não fomos criados para viver no nível dos instintos como os animais e estarmos satisfeitos. Há alguma coisa a mais pela qual nossa alma clama dentro de nós. Nós não podemos, irmãos, imaginar que o acúmulo de bens seja aquilo que vai satisfazer o homem, ou as homenagens que os homens recebem nos meios culturais. Tem pessoas que têm medo de se aposentar, porque enquanto estão trabalhando, têm prestígio em seus cargos, e aposentadas não serão mais ninguém. Muitos aposentados entram em depressão. Que vida efêmera, depende do reconhecimento alheio. A Bíblia Sagrada diz, lá em Lucas 12:15, que a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Não consiste nos bens materiais. A morte iguala todos, ricos e pobres. Eu tinha um professor na faculdade de Direito, a quem eu falava muito de Jesus, ele já partiu, que ele dizia assim para mim. Ele dizia: Glauco, você vai ver depois de uma certa idade, que a gente não consegue mais nem sentir prazer nos alimentos. Nós não sentimos mais o sabor. Ele já bem velho dizia isso. Nós não sentimos aquele prazer de uma comida boa, de uma coisa agradável ao paladar. O paladar já passa a considerar tudo a mesma coisa. Meus irmãos, todos os prazeres dos sentidos são efêmeros. Lá em Eclesiastes, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, no Velho Testamento. O livro de Eclesiastes é um livro interessante, porque foi escrito por Salomão no final de sua vida. E Salomão fez muita coisa errada, mas teve a oportunidade de se arrepender no final. E Salomão, ele diz no início do livro, ele diz: olha, eu fiz de tudo o que se possa imaginar, eu fiz grandes edificações, eu usufruí do prazer das mesas e dos vinhos, eu tive mulheres, eu acumulei riquezas. Mas o cerne do livro é esse, ele diz: mas descobri que tudo é vaidade, tudo é vaidade. Nós deixamos um patrimônio para outro que vai destruir. Depois da morte, somos esquecidos. E tudo é inútil, tudo é vaidade, tudo é vão. Ele viu que este mundo não pode dar o sentido da existência de uma vida. Em Eclesiastes 3:11, lá no meio do versículo, ele diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Algumas traduções dizem o mundo, mas significa eternidade. Aqui é a tradução correta. Deus pôs a eternidade no coração do homem. Nós clamamos por alguma coisa que não é do tempo, é da eternidade. No verso de número 13 de Eclesiastes 3, ele diz: e também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Ele não está dizendo que o homem tem o que comer, o que beber, é um dom de Deus. Ele está dizendo que o homem sinta prazer nisso, é um dom de Deus. Eu me lembro de um pregador que dizia: quando você é capaz de pegar um copo d'água e antes de bebê-lo, você dizer: Deus criou a água, Senhor, eu te agradeço pela água. Quando você beber a água vai matar mais a sede. Quando você for capaz de reconhecer que Deus é o que dá o fruto da terra, mantém todas as coisas, é a esse Deus que você serve, o alimento vai ter mais prazer.
Na verdade, meus irmãos, aquele que vê a coisa somente como um produto material, ele não é capaz de ter essa alegria com os passarinhos que cantam e o céu azul que brilha. É disso que o autor de Eclesiastes está falando. Tudo sem Deus é inútil. Nós temos a eternidade em nossos corações. No Salmo 23, Davi diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem gente que interpreta esse versículo errado, à luz da teologia da prosperidade. Diz: se o Senhor é meu pastor, não vai faltar comida, não vai faltar pão, não vai faltar nada, eu vou ser rico. Não, o versículo não está dizendo isso. Os apóstolos tiveram privações e dificuldades. O que o versículo está dizendo é: o Senhor é meu pastor, então de que é que eu vou ter falta? Se o Senhor é o meu pastor, se eu tenho o Senhor, eu estou atrás do que mais? Se o Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta. Por isso que o Salmo continua dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Num Salmo de Asaf ele diz: a quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há outro a quem a minha alma deseje. Fomos criados para Deus. Lá no livro de Salmos, no capítulo de número 63, verso 3, diz assim: porque a tua benignidade é melhor que a vida, do que a vida, os meus lábios te louvarão. Uma tradução, outra que diz a mesma coisa, diz: a tua graça é melhor do que a vida, a tua graça, a tua benignidade, por isso os meus lábios te louvarão. O que o salmista está dizendo é o seguinte: o que vem pela tua graça é melhor do que essa vida que eu tenho aqui, sem o Senhor. Essa vida é inútil, sem o Senhor, que procura se realizar só nas diversões terrenas, nas práticas mundanas, nos prazeres efêmeros, nas coisas deste mundo. Essa vida, irmãos, não vale nada. A graça do Senhor é melhor do que a vida. A graça do Senhor, a benignidade do Senhor é melhor do que a vida. Por isso a Bíblia conta a história de um ancião chamado Simeão, que andava lá pelo templo, porque tinha uma promessa de que antes de morrer, ele veria o Messias. E então Maria e José trazem a criança, Jesus, para o templo, e Simeão vai oferecê-lo a Deus em oração, como era a prática naquele tempo. E quando ele olha para Jesus, ele tem a revelação de quem é Jesus. Aí ele diz a Deus: pronto, Senhor, pode me levar em paz, agora eu posso morrer, porque os meus olhos já viram a tua salvação. A tua graça, Senhor, é melhor do que a vida. Paulo conta que para que ele não se orgulhasse pelas excelências das revelações que teve, Deus lhe enviou um espinho na carne, um sofrimento, para mantê-lo humilde. Ele disse: por 3 vezes eu orei ao Senhor que apartasse isso de mim, mas Jesus disse: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, a minha graça é basta. Ou seja, mesmo sofrendo, com a minha graça tu tens o que precisa. Paulo disse: é assim, Senhor, eu entendi, eu vou me gloriar nas fraquezas, no sofrimento, nas aflições, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco é aí que eu sou forte. A graça de Deus nos basta, a graça de Deus é melhor do que a vida. A Bíblia nunca fala de receber algo de Jesus, mas de receber a Jesus. João 12, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós recebemos a Jesus, Ele é a nossa salvação. Como foi dito aqui pelo irmão Fabiano, Ele é o tesouro escondido. Jesus contou uma parábola de um homem que tinha muitas terras e as vendeu para comprar um único terreninho, porque ele sabia que lá dentro tinha um tesouro escondido. Quem o viu fazer aquele estrago, vender tudo para comprar só um terreno, dando tudo que tinha em troca de um só, deve ter dito: que homem louco, como é que ele deixa tudo isso só por esse terreninho? Mas é porque tinha um tesouro escondido lá dentro. Meus irmãos, Jesus é o tesouro escondido. Tem gente que diz: essa pessoa aí vivia no mundo, fazia isso, abandonou todos os prazeres, abandonou todas aquelas práticas, vive agora só dentro da igreja. Como é que deixou toda aquela exuberância de vida para ficar aí enfurnado dentro de uma igreja com a Bíblia na mão? Eles não sabem o tesouro escondido que nós encontramos. Jesus é o tesouro escondido, Jesus é a pérola de grande valor.
O apóstolo Paulo diz em Filipenses: pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, eu perdi todas as coisas e as considero como nada, para que eu possa ganhar a Cristo. A vida cristã, irmãos, é pensar em Jesus e meditar em Jesus. Paulo diz em 2 Coríntios 3 que os judeus, quando vão às suas sinagogas, ao templo, é lido o livro da lei, eles não veem ali Jesus, eles leem de uma maneira errada, não conseguem ver que aquilo se cumpre em Jesus, há como que um véu nos seus corações, mas quando alguém se volta para o Senhor, o véu é tirado. E ele diz que nós agora, sem esse véu, estamos contemplando a glória de Cristo. E contemplando a glória de Cristo, nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem. A vida cristã, irmãos, é se maravilhar com tudo que Jesus Cristo é. Não há tempo nessa vida e nem na eternidade para nós admirarmos todas as maravilhas do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos foi dado para compreender as coisas gratuitamente dadas por Deus. Nós estamos todo dia descobrindo mais, conhecendo mais. A glória do Senhor é infinita, o seu amor é infinito. O bispo Riley de Liverpool, da igreja anglicana, disse uma coisa que eu nunca me esqueci, numa palestra que fez para os jovens. Ele diz: você quer saber o quanto ama a Deus? Não faça introspecção, não olhe para dentro do seu coração, você não vai ver. Se você quer saber o quanto ama a Deus, me responda o quanto Deus ama você. Porque o quanto você já descobriu do que Deus lhe ama, é o tanto que você ama a Deus. É contemplando que nós somos transformados na mesma imagem. O amor de Cristo nos constrange, pensando em tudo que Ele fez por nós. Nós o amamos a cada dia, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Essa é a jornada cristã. Jonathan Edwards, o grande pregador da Nova Inglaterra, ia para um bosque só para ali ficar meditando nas maravilhas de Cristo. O puritano John Owen ficou doente e ele disse: não vou me entregar à enfermidade, e começou a ler a Bíblia e meditar na glória de Cristo. Recuperou-se da enfermidade e publicou o livro A Glória de Jesus. Meus irmãos, ser crente e andar com Jesus é a melhor coisa do mundo. Se maravilhar em quem Jesus Cristo é. O que é maravilhoso é ouvir este grito: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o que vivo, eu sou aquele que fui morto, mas eis que eu vivo pelos séculos dos séculos. Eu tenho as chaves da morte e do inferno, porque Ele arrombou as portas da morte ao terceiro dia, quando ressuscitou dentre os mortos. É maravilhar-se com tudo que Jesus é. Ele é forte como o leão, é o leão da tribo de Judá. Ele é dócil como o cordeiro, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cada aspecto do que Jesus é, irmãos, toca o nosso coração. Uma das coisas que me faz não ser um católico romano, e eu fui, é exatamente o que aparenta ser uma distância de Cristo. Jesus precisa ser substituído sempre por uma coisa. Então eles dizem: Jesus foi aos céus, tem que ter um substituto para Ele. E o substituto é o Papa, o cabeça visível da igreja, o vigário, que quer dizer substituto de Cristo. E aí as pessoas, em vez de adorarem Cristo, vão cair de joelhos aos pés do Papa. Pedro uma vez teve Cornélio, que se ajoelhou diante dele. Ele disse: levanta-te, que eu também sou homem. A pedra sobre a qual a igreja está edificada, Pedro disse em Atos 4:11 que é Cristo. Pedro disse: Ele é a pedra que os edificadores rejeitaram, a qual foi posta como principal pedra de esquina. E no verso 12 Pedro diz: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nós não temos um substituto para Jesus, porque Jesus está aqui, irmãos. Ele disse que enviaria o Espírito Santo em seu nome, e através do Espírito Santo Ele está conosco. Ele disse em Mateus, no último capítulo do Evangelho, Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não vou manifestar-me em devoção a Cristo através de um que o representa. Eu vou diretamente a Jesus. Ele está aqui, Ele está entre nós, Ele está no nosso coração pelo Espírito Santo. Por outro lado, disse que durante a missa, quando a hóstia é consagrada,
ela transubstancia-se no corpo, alma, sangue e divindade de Jesus. Por isso, no momento da consagração, as pessoas se ajoelham para adorar a hóstia, adorar Jesus na hóstia. Mas, meus irmãos, Jesus nunca ensinou isso. Quando ele partiu o pão, deu aos discípulos e disse: isto é o meu corpo. Ele falou de maneira simbólica, porque ele estava ali. Ele não era o pão, ele estava ali partindo o pão, com o seu próprio corpo. Quando ele partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós, referindo-se à sua morte na cruz, ele não tinha morrido na cruz ainda. Ele não havia morrido, não podia ser o seu corpo partido na cruz, porque ele não tinha morrido. No final, ele deu o sentido de tudo, quando diz: fazer isto em memória de mim. Ou seja, o pão é uma representação do seu corpo, o vinho do seu sangue. Como quando ele disse: eu sou a porta, ninguém espera que ele tenha uma maçaneta. Quando ele disse: eu sou o caminho, ninguém o representa como sendo literalmente uma estrada. Jesus não é o alimento da ceia, embora o alimento figure o seu sacrifício. Jesus é o que nos convida para a ceia. Quem organizou aquela ceia com os discípulos foi Jesus. Lá na carta aos Coríntios, Paulo chama a ceia de a mesa do Senhor. A ceia do Senhor é Ele que nos oferece, nós somos os convidados. Ele a instituiu, Ele é o que nos convida, e nós vamos à ceia porque somos convidados. Não esperamos encontrar Jesus no pão, Jesus na hóstia, mas Jesus na reunião. Ele disse em Mateus 18, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, estou eu no meio deles. Eu não vou atrás de um papa que substitua Cristo, eu não vou atrás de uma hóstia para adorar aquela hóstia, ou alguém passar com ela e as pessoas ficarem ali venerando. Aquilo ali continua como uma farinha de trigo, é o seu gosto, é o seu cheiro. Não houve transubstanciação. Jesus não está morrendo de novo, como é dito, o sacrifício da missa. A missa é chamada de um sacrifício porque se acredita que Jesus está ali, está separado corpo e sangue na mesa do sacerdote que bebe um cálice e oferece uma hóstia. Então ali Jesus morre outra vez, é um sacrifício, é uma renovação do sacrifício de Cristo. Mas Jesus foi muito claro: eu fui morto, está para trás, eis que eu agora vivo para todo sempre. Nós não queremos venerar homens, nós não queremos venerar hóstias, nós só queremos Jesus, só Jesus. Paulo disse para aqueles que diziam: eu sou de Paulo, Paulo disse: eu porventura fui crucificado em lugar de vocês? Vocês foram batizados em meu nome? De maneira nenhuma. Vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Há pessoas, meus irmãos, que dizem que veneram imagens de escultura e crucifixos, porque elas dizem: é para a gente ter assim uma lembrança. Aí o argumento é o do retrato. Quando tem uma pessoa que a gente está muito longe dela, a gente usa o retrato para se lembrar. A primeira coisa é: nós nunca estivemos com Jesus fisicamente. Nós não sabemos se nenhuma representação dessa condiz com quem Ele é. Já sabemos até que não, porque são representações muito europeias para Jesus ter sido daquela maneira. Mas, meus irmãos, se um retrato serve para você se recordar de quem está ausente, eu quero lhe dizer uma coisa: nós não precisamos de retrato de Jesus porque Ele está presente. Jesus está entre nós. Quando alguém diz isso, que precisa de uma imagem para ter algum vislumbre, para se sentir mais perto dele, é porque está longe dele. Quando você precisa de uma hóstia para venerar, precisa de um substituto de Cristo para o representar, precisa de uma imagem para ter alguma visibilidade, significa que há uma distância dele. Nós não precisamos de hóstia, não precisamos de escultura, não precisamos de papa, porque Jesus está aqui. Jesus é real para todos aqueles que nele depositam sua fé. Por isso nós não invocamos também nenhum santo, como se Jesus estivesse longe de nós. Jesus comeu e bebeu com os pecadores, Jesus apareceu a João, Jesus, irmãos, tocou em leprosos. Jesus não está longe de nós. Primeira carta de Paulo a Timóteo 2,5 diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus nunca disse: ide a esse, ide àquele. Jesus disse: vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem pessoas que se imaginam
numa distância insuperável de Cristo, que dizem: não, quando eu morrer, quem sou eu para estar diretamente com Deus? Eu vou para um purgatório, aí lá eu vou pagar pelo mal que fiz, só depois eu vejo a Deus. Quer dizer, ela não consegue ver Jesus próximo, ela não consegue imaginar que depois da morte possa estar com Jesus, porque ela não se refugiou em Cristo, ela não creu no Evangelho. Porque, meus irmãos, o malfeitor que morreu ao lado de Jesus na última hora, ele estava crucificado, repreendeu o outro que estava zombando, e ele disse a Jesus: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus disse: hoje tu estarás comigo no paraíso. Estevão, apedrejado, disse: Senhor, recebe o meu espírito. Nós não precisamos de purgatório se confiamos em Jesus Cristo como único e todo suficiente Salvador. Cristo em vós, a esperança da glória, está lá na carta aos Colossenses. Cristo em vós, a esperança da glória, quer dizer, se Jesus está em vocês, é certo que vocês vão para o céu. Deus não vai lançar vocês com Jesus dentro do purgatório, do inferno. Jesus está em nós. A Bíblia diz em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em João 5 nós lemos Jesus dizer: quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, nem terá, tem, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Essa é a nossa mensagem. Paulo diz em 1 Coríntios 2, nada quis saber entre vós, senão Cristo e esse crucificado. Em 2 Coríntios 4, ele diz, não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus. Em 1 Coríntios 3, ele diz, não podemos pôr nenhum outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Antes de Paulo, meus irmãos, João Batista, João pregava lá, ele é antes de mim, é mais poderoso do que eu, não sou digno de desatar a correr de suas alparcas, é ele que batiza no Espírito Santo. Quando avistou, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando Jesus veio para ser batizado, ele disse: eu é que deveria ir a ti, tu vens a mim. Quando os fariseus chegaram para João Batista e disseram: os teus discípulos estão todos migrando para Jesus, seguindo Jesus, João Batista disse: é isso mesmo, importa que ele cresça e que eu diminua. Essa é a mensagem do Evangelho. Na epístola de Pedro, no capítulo 2, Pedro vai dizer que Jesus é a pedra eleita e preciosa. Jesus, irmãos, é o nosso precioso Salvador. É o nosso precioso Salvador. O que você precisa não é de uma coisa, o que você precisa não é de bens, o que você precisa é de uma pessoa. A pessoa de Jesus. Ele é tudo para nós. Ele é a salvação, ele é a redenção, ele é o céu no nosso coração. Nós não entramos ainda no céu, mas de alguma maneira não vamos ficar tão surpresos quando entrarmos lá, porque o céu já entrou no nosso coração. Jesus entrou nas nossas vidas. Entrega nessa noite o teu caminho ao Senhor Jesus. Entrega a tua vida a Jesus, recebe-o como teu Salvador e vai para casa servindo a Deus com a vida resgatada e a salvação certa por meio do Evangelho. Vamos ficar de pé. Vamos louvar a Deus com aquele hino que é da harpa cristã. Já achei uma flor gloriosa. E quem deseja a mesma terá. É a rosa de Saron preciosa, entre 1000 mais beleza terá. Vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, essa rosa será a minha sorte. Precioso para mim é Jesus. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron
preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Aleluia. Pode ser hoje que você vai encontrar a rosa de Saron, Jesus de Nazaré. Soberano Deus e Pai, toca nos corações aqui presentes, ó Deus. Ó Deus, ilumina a mente e o coração, reveste de força a vontade para vir na direção do Salvador. Mostra, Senhor, que somos pecadores e que devemos nos arrepender. Traz vidas ao arrependimento, a fé no Senhor Jesus, nessa noite, neste lugar, em nome de Jesus. Eu pergunto se há alguém hoje aqui que diz: pastor, eu não tenho certeza da minha salvação. Eu não sei se a morte me chegando agora, a minha alma iria para o céu. Eu não tive a experiência de que foi falado aqui. Eu não vim a Jesus da maneira que me foi apresentado neste lugar. Mas eu quero nessa noite entregar o meu coração, a minha vida ao Senhor Jesus. Levante a sua mão, como eu estou fazendo aqui no meu lugar, e nós vamos orar por você. Onde está a primeira pessoa que quer entregar a vida a Jesus? Louvado seja Deus. Já temos um irmão. Onde está a segunda pessoa que quer entregar a vida a Cristo? Levante sua mão e algum irmão te acompanha, vem com você até aqui. Só levante sua mão. Você diz: pastor, eu conheço a palavra, já estive numa igreja, eu estou desviado, eu quero me reconciliar com o Senhor. Levante a sua mão. Levante a sua mão bem alto, como eu estou fazendo no meu lugar, e nós vamos orar pela tua vida. Você pode ir para casa do jeito que veio. Só chegou às portas do céu, ouviu a mensagem, e você não vai levar nada do que Deus tem lhe oferecido. Talvez, se demorasse mais, um dia a sua vida terminar. Só a culpa de ter ouvido e não ter querido. Mas se você quer entregar o coração a Jesus, se você precisa se reconciliar com o Senhor nessa noite, tome a sua decisão, levante sua mão, e nós vamos orar pela tua vida, sem constranger ninguém, irmãos. Mas às vezes há pessoas que querem vir e precisam só de um encorajamento, que não é o mesmo que ser inconveniente. Mas você pode perguntar: você quer ir? Eu vou com você. Quer tomar essa decisão? Eu acompanho você. Se houver mais alguém, esse é o dia, o lugar que Deus escolheu para se manifestar a sua vida. Venha, Jesus. Vamos orar a Deus pela vida do nosso irmão nesse momento. Soberano Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela vida do nosso irmão, que nesse ato público, meu Deus, revela a fé que rompeu no seu coração em resposta à tua palavra. Ele vem agora a Cristo, Senhor, por meio do arrependimento e confiando na sua graça, na sua morte por ele, ó Deus, no sangue que ele verteu para perdoar os seus pecados. Nesse momento, ó Jesus da glória, apaga toda a sua culpa, lava a sua alma, entra no seu coração, muda a sua vida. Assegura-lhe o teu perdão, a tua salvação, a paz que excede todo entendimento. Muda-lhe a vida em outra, Pai. Faz este milagre de maneira que teu nome seja glorificado pela sua salvação.
É o que pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podeis aceitar. Entregar uma Bíblia aqui para o irmão. Podeis assentar, irmãos.